Olá, pessoal. Vamos tratar da aplicação da Lei Processual Penal no espaço. De acordo com o artigo 1º do Código de Processo Penal, todo o território nacional será abrangido pela vigência do CPP. Então, a regra geral, o princípio reitor da aplicação da Lei Processual Penal no espaço é o princípio da territorialidade. É o princípio que indica que a Lei Processual Penal brasileira é a regra geral a ser aplicada em todo o nosso território. É uma regra absolutamente lógica e condizente com a soberania do país. Evidentemente que o ordenamento jurídico nacional ele é fruto da vontade do povo e, portanto, deve ser o ordenamento aplicável aos delitos cometidos no país. O próprio Código de Processo Penal, assim como a Constituição, estabelecem algumas ressalvas a esta aplicabilidade do Código. Então, vejam, nós não estamos afirmando, num primeiro momento, a aplicabilidade do ordenamento jurídico processual penal como um todo, mas sim o disposto no artigo 1º do Código de Processo Penal, que estabelece a aplicabilidade das regras do Código em todo o território nacional, certo? A primeira das ressalvas é a aplicabilidade de tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, o direito internacional, como nós sabemos, fruto de regulamentações que se aplicam a vários estados soberanos, partindo da adesão desses estados soberanos, então ninguém é obrigado a aderir a um tratado, a uma convenção, a uma regra de direito internacional, porém, a partir do momento que adere a esta ideia internacional, obviamente que assume o compromisso de cumpri-la. Então, a primeira ressalva é a possibilidade que o Brasil tem, inclusive fruto da soberania nacional, de aceitar a aplicabilidade de outras regras, desde que o país adira a este tratado, a esta convenção, ou seja, a este termo do direito internacional. Ok? A segunda ressalva está expressa no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal e estabelece que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, é possível que o Brasil aceite a aplicabilidade de jurisdição de Tribunal Penal Internacional, desde que ele tenha participado efetivamente da sua criação, ou no momento posterior ele venha aderir. Nada mais é do que um desdobramento daquela regra geral de que uma vez que o país aceita o direito internacional, ele introduz esse direito internacional, a aplicabilidade desse direito às regras do nosso país, tá certo? Nós sabemos que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, é fruto de avanços jurídicos que nós tivemos pós-Segunda Guerra Mundial. Então, após o término da Segunda Guerra Mundial, houve uma série de julgamentos em Nuremberg por tribunais de exceção, por um tribunal de exceção, que foi um tribunal formado após a guerra e um tribunal formado pelos vencedores para julgar os vencidos. Então, essa ideia foge à lógica, à sistemática penal mais moderna de que o tribunal de exceção é um equívoco, é um erro. Daí, acabou surgindo, num período posterior, o Tribunal Penal Internacional, que tem hoje atuação para crimes de guerra. Nesse ponto ainda, em relação à questão do direito internacional, nós temos, por conta da reforma constitucional número 45 de 2004, a chamada emenda da reforma do judiciário, a inclusão do parágrafo 3º no artigo 5º, que estabeleceu que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então, o que esse dispositivo fez? Ele estabeleceu o rito de aprovação de emenda constitucional para fazer com que eventuais tratados ou convenções internacionais às quais o Brasil tenha aderido sejam incorporadas ao texto constitucional, uma vez que eles são submetidos ao procedimento de aprovação das emendas constitucionais. Então, quando nós temos tratados de direitos humanos
que recebem a aprovação nos moldes da aprovação que é feita por uma emenda constitucional, eles passam a ter força de norma constitucional. E os tratados de direitos constitucionais, direitos internacionais que não se submetem a esse regime de aprovação, eles têm, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, status supralegal. Ele fica entre a Constituição e a lei. Então, ele está acima da lei ordinária. Então, o direito internacional incorporado ao território brasileiro, ele se aplica sobrepondo-se à lei ordinária, mas se submetendo à Constituição. Então, ele fica entre os dois. Essa também é uma regra que pode definir a aplicabilidade da regra processual penal. Uma outra ressalva é a chamada jurisdição política, né? É a possibilidade que existe de julgamento de determinadas autoridades por meio do Congresso Nacional, especificamente do Senado Federal. Então, a Constituição, no artigo 52, incisos 1 e 2, estabelece que os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, pelo vice-presidente, por ministros de Estado, por comandantes das Forças Armadas, por ministros do STF, por membros do Conselho Nacional de Justiça, por membros do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Procurador-Geral da Justiça e pelo Advogado-Geral da União, devem ser submetidos à jurisdição política, né? Os famosos processos de impeachment, que nesses casos não se aplica a lei processual penal comum, aplicam-se as regras previstas lá na Constituição para o processo de impeachment. Então, essa também é uma ressalva à aplicabilidade do Código de Processo Penal. Porém, não se trata de uma ressalva à aplicabilidade do ordenamento jurídico brasileiro, né? Porque isso faz parte do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que está previsto na Constituição. Então, quando nós falamos dos tratados e convenções internacionais, quando nós falamos do direito internacional em si, nós estamos falando de uma ressalva à aplicabilidade do ordenamento jurídico brasileiro. Aqui nós falamos de uma ressalva à aplicabilidade do Código de Processo Penal. Por isso que eu fiz a ressalva do início, que o artigo 1º do Código de Processo Penal trata da aplicabilidade do Código de Processo Penal. Ok? Uma outra possibilidade de afastamento da aplicabilidade do Código de Processo Penal, mas não do ordenamento jurídico brasileiro, são as justiças especiais, né? Já sabemos que entre as justiças especiais, a justiça militar e a justiça eleitoral têm competência penal e a justiça trabalhista não tem competência penal. Então, o que for em tese relativo ao direito do trabalho vai ser julgado pela justiça comum. Mas as outras duas justiças especiais, a justiça militar e a justiça eleitoral, se submetem às regras próprias. Então, nós temos o Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei 10.222 de 1969, que é aplicável até hoje, e nós temos o Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 1965, que se aplica aos delitos de cunho eleitoral, né? No caso do Código Eleitoral, há previsão expressa de que o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente, ou seja, naquilo que o Código Eleitoral não regular a persecução penal, aplica-se o Código de Processo Penal. Então, esta é uma ressalva de aplicabilidade do Código de Processo Penal, porém, não da aplicabilidade do ordenamento jurídico brasileiro. Código de Processo Penal Militar e Código Eleitoral contêm regras processuais penais, que são aplicáveis aos delitos correspondentes. Ok? Seguindo, a última ressalva é a legislação especial, né? É possível que no ordenamento jurídico haja leis especiais que tratem de normas processuais penais e que são aplicáveis, obviamente, por força do princípio da especialidade. Não teria lógica criar uma lei especial e aplicar-se a regra geral, né? Então, exemplos que nós podemos citar para vocês. A lei dos juizados especiais no tocante aos feitos criminais, que estabelece lá o procedimento sumaríssimo, né? Procedimento que hoje é mencionado pelo Código de Processo Penal. A partir de 2008, o Código de Processo Penal passou a subdividir o procedimento comum
em procedimento comum ordinário e sumário, estes dois regulados no Código de Processo Penal, lá a partir do artigo 394, e também o procedimento sumaríssimo, só que este não regulado pelo Código de Processo Penal, mas sim pela Lei 9.099. Okay? Um outro exemplo, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que estabelece o procedimento a ser adotado nos crimes previstos na própria lei. Então, julgamento do tráfico de substância entorpecente, ele é feito com base no procedimento previsto na Lei 11.343 e não no Código de Processo Penal, aplicando-se também subsidiariamente o Código de Processo Penal. Então, quando se trata de lei penal especial, sempre haverá aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, por se tratar da regra geral, certo? Então, um resumo da aplicação da lei processual penal no espaço. O princípio reitor é o princípio da territorialidade, ou seja, aplicação da lei processual penal para todo crime ocorrido em território nacional. Com a distinção, regra geral, aplicação do Código de Processo Penal, com as ressalvas da aplicabilidade do Código de Processo Penal Militar, do Código Eleitoral e da legislação especial. Isso tudo incluído no ordenamento jurídico brasileiro, e a ressalva ao ordenamento vem da aplicabilidade do direito internacional, de acordo com as regras e com a interpretação da Constituição. Tá certo? Dito isso, nós passamos à aplicação da lei processual penal no tempo. Né? Então, já sabemos que no espaço existe aquela regulamentação e nós passamos a tratar da aplicabilidade da lei processual penal no tempo. No caso da aplicação da lei processual penal no tempo, a regra geral é o princípio da imediatidade. Então, a regra geral é a lei processual penal, quando entra em vigor, aplica-se imediatamente, inclusive aos processos em andamentos. Detalhe, vocês sabem que a lei pode ou não ter um prazo para entrar em vigor, né? O que se convencionou chamar de vacatio legis, né? Aquele prazo entre a publicação da lei e a efetiva entrada em vigor. Em regra, as leis processuais penais sequer possuem a previsão de vacatio legis, e aí aplica-se a regra geral, que é de aplicabilidade em 45 dias. O que interessa é saber que, uma vez em vigor, a lei processual penal atinge, inclusive, os processos em andamento. Né? A lei processual penal, ela aplica-se desde logo aos processos. Aqui é interessante notar que o artigo 14 do Código de Processo Civil estabelece: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sobre a vigência da norma revogada. Então, vejam, esta é a regra do processo civil. No processo penal, o entendimento é: a lei, em regra, não retroage, mas nós vamos ver lá adiante que há ressalvas a isso, e aplica-se imediatamente, tá certo? Com um detalhe, né? Respeita-se a lei anterior caso o prazo para a prática do ato já esteja transcorrendo. Então, quando uma lei entra em vigor e atinge um prazo em andamento, aquele ato para o qual foi determinado o prazo de cumprimento se aperfeiçoará de acordo com a lei anterior, tá certo? Então, aí nós temos o respeito ao transcurso do prazo, como se de fato aquele ato já estivesse praticado. A determinação foi feita de acordo com a lei anterior e se respeitará a lei anterior para a prática daquele ato. Nós temos também, a exemplo do que acontece em relação à aplicabilidade da lei processual penal no espaço, ressalvas à aplicação imediata da lei processual penal no tempo. Então, o primeiro deles é esse que eu já disse, o início do transcurso do prazo. Então, se o transcurso do prazo já se iniciou, respeita-se a lei anterior. A grande celeuma em torno da questão do processo penal e a aplicabilidade da lei processual penal está vinculada especificamente à diferença da natureza entre processo penal e processo civil.
que é o fato de que o processo penal lida com o status libertatis do indivíduo, lida com um direito fundamental e indisponível, né? Então, nós temos uma regra de aplicabilidade da lei penal lá no Código Penal, que surte efeitos no Código de Processo Penal, na Lei Processual Penal, em virtude da natureza do bem que é objeto do processo penal. Nós temos as chamadas normas processuais penais materiais, ou normas processuais penais mistas, que são normas que, embora possuam caracteres de lei processual, também possuem caracteres de lei penal material, ou seja, atingem, além do direito processual propriamente dito, afetam o direito penal material e afetam o status libertatis do indivíduo. Então, por afetar lei material, por afetar o status libertatis, nestes casos nós teremos a aplicação daqueles princípios lá do direito penal, que são os princípios que estabelecem que a lei penal mais benéfica retroagirá para beneficiar o acusado e terá ultratividade, ou seja, ainda que haja alteração da lei, a lei mais benéfica continuará valendo para aqueles fatos praticados sob a vigência da lei revogada, desde que ela seja mais benéfica. Então, quando não for possível separar aspectos puramente materiais dos aspectos processuais, vale a regra do direito penal material. Retroatividade e ultratividade da lei penal mais benéfica, certo? Detalhes a respeito disso. Guilherme de Souza Nutti inclui entre as leis que se aplicam a essa regra, toda lei que tratar da prisão processual, né? Então, temos dois tipos de prisão. Prisão processual, que inclui a prisão temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva, e temos a prisão pena, que é o cumprimento daquela pena imposta pelo processo de conhecimento penal. Quando se trata de regra da prisão processual, prisão em flagrante, prisão temporária ou prisão preventiva, de acordo com a doutrina do Guilherme de Souza Nutti, nós devemos atender a princípios de direito penal. Por quê? Porque aí está envolvido o status libertatis do indivíduo. Aí está envolvido o direito penal propriamente dito. E, portanto, esta lei deve ser retroativa e deve ser ultraativa. Ok? Um detalhe interessante a respeito dessa questão é a proposta do professor Auri Lopes Júnior, que fala em uma releitura constitucional do Instituto, né? De acordo com o Auri Lopes Júnior, atendendo à melhor doutrina constitucional atual, a ideia da aplicabilidade da lei processual penal deve atender a novos parâmetros. E que parâmetros são esses? O parâmetro do direito constitucional garantista. A ideia de que o ordenamento jurídico, quando estabelece garantias e direitos fundamentais, mesmo de cunho processual, o faz de forma a garantir o direito maior do cidadão, que é o direito à liberdade. E que, portanto, as regras de direito processual, no seu contexto geral, com exceção daquelas regras meramente formais, como questão de uma pequena alteração do prazo, como questão de uma pequena alteração da forma como o ato é praticado, devem ser atingidas pelo princípio penal da retroatividade e da ultratividade. A lógica é de que os comandos constitucionais que dizem respeito ao processo penal têm características de garantia fundamental, de direito fundamental e, portanto, devem ser aplicáveis a todo tempo, né? Existem, inclusive, autores de direito constitucional que mencionam a existência de um direito fundamental ao procedimento. Então, vejam, o próprio procedimento penal é uma garantia fundamental, é um direito fundamental. A partir daí, deveria ser respeitado desta forma. Nós podemos dizer, entre nós, Auri Lopes Júnior, Jacinto Filho, que são autores que propõem o respeito a esta regra, né?
colocando o próprio procedimento penal como uma garantia do indivíduo. Então, saber de antemão qual é o procedimento adequado é uma garantia fundamental. E aí, direito à ampla defesa, direito ao contraditório, direito ao indúbio pro réu, só seriam aperfeiçoáveis partindo da lógica de que eu conheço de antemão o procedimento e de que esse procedimento é um direito sagrado que o acusado criminalmente tem. Esta é uma lógica interessante, é uma lógica que tem amparo pela melhor doutrina constitucional atual e impõe, de fato, uma releitura dessa estrutura que separa a aplicabilidade da lei processual penal no tempo e a aplicabilidade da lei penal, certo? Talvez, num futuro próximo, a gente possa avançar para entender que, de fato, o procedimento é uma garantia constitucional e a ele devem ser aplicadas regras atinentes às garantias fundamentais. Então, resumindo a aplicação da lei processual penal no tempo, ela possui aplicabilidade imediata, ressalvando-se os atos já praticados nos processos em curso, ressalvando-se os prazos já iniciados nos processos em curso e ressalvando a aplicabilidade das normas processuais penais mistas, né? Daquelas normas que, embora tratem de direito processual, também atingem o direito penal material e o status libertatis do indivíduo. Então, em relação a esse curto tópico do nosso curso, era isso que eu tinha a dizer para vocês e até a próxima.